Fala, meus caros, tudo certo? Lucas aqui, do canal Descomplica na Prática, nosso terceiro vídeo aqui do canal. Hoje eu preparei aqui um conteúdo muito legal pra gente, Server-Side Rendering em aplicações Angular. Ah, Foi um vídeo aí que eu tive a ideia de fazer, porque recentemente eu fui tentar entender, né, como é que funciona aí essa questão aqui com o Angular. Eu já tinha trabalhado com server-side rendering em Next.js, mas no Angular eu nunca tinha feito. E aí, o que me motivou a fazer foi justamente a pouquíssima quantidade de conteúdo bom em português. Então, sem mais delongas, eu trouxe aqui basicamente para a gente começar um passo a passo aqui do que eu preparei para o vídeo. Ó. Então, antes da gente entender o que é server-side render, eu acho que faz sentido a gente dar uma passada, né, no SPA. O que é o SPA? Que é aí a estrutura, né, a forma como é que o Angular ele é estruturado, o Angular, React, entre outros frameworks aí de front-end, o Single Page Application. Depois a gente vai ver aí o que é o Site-Side Render, como é que a gente ativa e configura isso aí num projeto Angular. Então a gente vai ver como é que a gente, uh, com a CLI aí do Angular, a gente inclui e habilita, né, o server-side render aqui. Aí a gente vai ver isso aí na prática. Aí na sequência a gente vai falar um pouco do hydration, hidratação, o que, que é isso aí, como é que é esse processo e como é que ele funciona por baixo dos panos para essa questão aí de renderização no cliente, renderização no servidor. E aí depois a gente vai entender juntos aí o que, que é esse server TS. É um dos arquivos que a CLI vai criar para a gente quando a gente colocar aqui o SSR aqui no Angular, e a gente vai destrinchar esse arquivo de ponta a ponta para entender de fato ali o que está acontecendo. Aí a gente vai passar algumas situações aí que não faz sentido a gente utilizar essa tal de hidratação aqui. Quando não utilizar server-side render, que tipo de aplicação não é legal a gente utilizar. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos presentes apenas no cliente. Então, como a gente vai trabalhar com essa questão de cliente-servidor, alguns recursos que a gente utiliza aqui no dia a dia e no front-end são recursos que estão disponíveis apenas no cliente. E aí ele pode gerar alguns erros quando a gente está trabalhando com server-side render no momento que a gente está renderizando aí o nosso conteúdo lá no servidor, porque no servidor não tem esses recursos. Então um exemplo é o document, o local storage, o window, esses elementos eles não existem no servidor, e aí a gente tem que ter um cuidado para lidar com isso aqui num projeto, né, com o server-side render. E depois a gente vai entender o tal do pré-render aqui, como é que funciona. Então isso aí é uma outra otimização que a gente tem aqui, né, com Angular e server-side render configurado. E por fim aí a gente vai a conclusão, tá? Então bora lá, Single Page Application. O Angular React, se a gente for olhar o nosso projeto lá, rodando ali, logo quando a gente abre, a gente vê que o conteúdo que a gente carrega ali, né, no browser, ele é um conteúdo que é um HTML, e esse HTML dentro daquele body, o body, né, do conteúdo, ele é um conteúdo, ele vem vazio, né, porque basicamente como é que funciona aí o Single Page Application? Todo projeto Angular React, a gente vai ter o que? A gente tem aqui o client, então só para a gente entender aqui melhor. Então vou ter aqui um client qualquer, tá? E aí, o meu projeto vai estar lá, buildado, ele vai estar lá no servidor. Então tem aqui um servidor, tá? E aí quando é que a nossa aplicação starta, né? Esse servidor, ele vai mandar aqui pra gente um HTML. E esse HTML, ele é um HTML vazio de conteúdo, tá? Por quê? A principal característica do Single Page Application é justamente essa. Então, o HTML ele vem vazio e, conforme o usuário interage com a nossa aplicação, o próprio JavaScript ali, ele vai construir dinamicamente esse conteúdo, tá? Então, ó, para a gente entender melhor, eu deixei preparado aqui um projetinho Angular pra gente, que é um projeto aí que eu acabei de criar, não tem nada demais. E esse projeto ele tá sem aí o server-side render configurado. A gente vai configurar isso juntos depois aí mais para frente.
Então se eu rodar esse cara aqui, e aí a gente dá uma olhada no conteúdo, deixa ele iniciar aqui, iniciou, beleza. Se a gente dá uma olhada aqui no conteúdo, então vamos ver aqui o local storage, não é esse aqui não, é 4200. Então tá aqui, o projeto rodando. Eu criei aqui alguns componentes, a gente vai entender por que depois, mas basicamente aqui, ó, dentro do meu app component, eu vou ter aqui um H1 aqui, vou ter um outro componente aqui que é um app user, a gente vai entender depois, que é um componente que está vazio. Então eu só vou ter aqui esse H1. Então tá aqui, certo? Cadê ele? Aqui. Se a gente for inspecionar essa página aqui, vamos abrir ela aqui. Ó, ele retornou aqui pra gente um HTML, e aí dentro do body ele retornou o quê? Ele retornou aquele app root. E ele tá vazio, não tem conteúdo nenhum aqui. Por quê? Da forma como está o nosso projeto aqui, o padrão Angular, como a gente conhece aí, é utilizado, né, na esmagadora maioria dos casos, é uma aplicação Single Page Application. Ou seja, todo o conteúdo ele vai ser ainda inserido aqui conforme o usuário interage com a nossa aplicação. Então, a princípio, esse cara ele vem vazio, tá? Então, esse aí é o conceito aí de Single Page Application. Então, vou voltar aqui no nosso passo a passo. E aqui que é o Server-Side Render. Então, o Server-Side Render é a renderização no servidor. Então, depois de configurado e pronto o SSR, vou abreviar para SSR, que fica mais fácil de falar. Quando tiver configurado aí o SSR, a gente vai ter o quê? Um servidor, que no nosso caso aqui vai ser um servidor Node.js com Express. Vai ter um servidor que esse servidor, antes mesmo do nosso usuário iniciar a interação com a página, ele já vai renderizar e já vai nos enviar um conteúdo já inicial para o nosso browser. E aí, da mesma forma, o servidor vai ter um servidor aqui que ele vai renderizar o nosso componente, tá? E vai renderizar aí o nosso conteúdo, que aí pode ter vários componentes ali, o conteúdo da nossa aplicação inicial, ele vai renderizar no servidor e enviar isso pro cliente aqui, tá? E beleza, então por que isso é interessante? Tá? Deixa eu voltar aqui. Por que isso aqui é interessante? Dessa forma, fazendo isso, a gente consegue ter várias melhorias e ganhos com isso, tá? Então, aumento de performance. Então, quando a gente tem aí algumas situações de, por exemplo, pouca máquina, então, pouca máquina não, né? Uma internet um pouco menor, com menor velocidade, qualquer tipo de problema com o cliente ali, o browser, a gente pode ter redução de performance, uma diminuição da velocidade com que a nossa aplicação inicia e aparece ali algum conteúdo para o usuário, tá? Então, consequentemente, a gente vai ter uma melhor experiência de usuário, uma vez que a gente vai conseguir iniciar aí essa aplicação e exibir esse conteúdo um pouco mais rápido ali para o usuário, tá? E também um outro ponto muito importante que é o SEO, que é o Search Engine Optimization, tá? Então, para a gente ter ali uma aplicação, um projeto que ele vai ter aí um ranking muito bom lá nos motores de busca ali, do Google, Bing, essas plataformas de busca, a gente é legal ter aí um SEO muito bem estruturado, tá? E aí quando a gente se fala aí de single page application, uma vez que o conteúdo ele vem vazio aqui, fica difícil a gente conseguir colocar, por exemplo, tags description para outras rotas aí da nossa aplicação. E aí com o server-side render a gente consegue fazer isso, porque o conteúdo ele já vai vir aqui montado e aí a gente já consegue melhorar um pouco isso, tá? Então essas aí são a princípio as principais vantagens que a gente vai conseguir aí adquirir com o uso aí do server-side render, tá? E aí vamos então ativar isso aqui no projeto. Então eu vou pegar aqui o projeto, deixa eu parar ele aqui. E aí para a gente iniciar aqui a configuração, o que a gente precisa fazer? A gente pode rodar um comandinho aqui da CLI, que é o ng-add angular SSR. E aí esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai incluir aí arquivos, ajustes que
a gente vai precisar para essa aplicação aqui ela funcionar com server-side rendering. Então eu dei sim ali que ela pergunta, ele vai fazer a configuração. E aí a gente vai ver aqui que ele vai editar alguns arquivos e vai criar outros, tá? Então deixa eu terminar aqui que a gente já passa e vê o que ele fez aqui. Tá criando aqui pra gente. Então, beleza. Show, tá? Então, o que aconteceu aqui, tá? A aplicação padrão que a gente conhece aí sem SSR, ela tem aí o main.ts, que é o arquivo aí que vai fazer o bootstrap da nossa aplicação. E aí esse arquivo ele recebe aqui, né, o componente principal, o padrão aí é o app, e ele recebe aqui um app.config, que é aquele arquivo, aquela constante de configuração com providers, entre outras coisas que a gente consegue configurar de forma global aqui na aplicação. E aí a gente vai ter esses mesmos arquivos para fazer aí o processo de renderizar a nossa aplicação dentro do servidor. Então ele criou aqui o que? Cadê? Ele criou ó, um main server, tá vendo? Ó? Ele criou um, deixa eu abrir aqui. Ele criou ó, um config server, tá vendo? Ó? E aí dentro desse config server, ó, ele vai habilitar o SSR para gente. Então, quando estiver rodando no servidor aqui, ele vai precisar desse cara para habilitar e permitir que isso aconteça. E também aqui no app.config, o que ele colocou? Ele colocou esse cara aqui para gente, o Provide Client Hydration. Então, esse cara aqui, ele basicamente vai ser responsável pelo processo de hidratação. Então, o que é isso? Tá? Hidratar de uma forma aí, simplificada, basicamente é o processo de pegar ali e enviar para o client e para o browser aquele HTML estático que foi gerado no servidor, tá? Então, sem esse cara, basicamente, a gente não ia conseguir ter todos esses ganhos propostos aí pelo SSR, tá? Então, basicamente, ó, como é que funciona? A gente vai ter, né, posso até usar esse mesmo desenho, a gente vai ter aqui, ó, a renderização aqui do servidor. Eu vou até colocar aqui, ó, entre aspas, para aquele primeiro exemplo, ó, um HTML vazio, tá? Que é o padrão Single Page Application, entre aspas. E aqui o que vai acontecer? Ele vai renderizar aqui o nosso conteúdo no servidor e vai enviar isso para o browser, e esse HTML aqui que ele vai trazer aqui pra gente, ó, ele é um HTML que já vai ter um conteúdo inicial, tá? Ele já vai ter um conteúdo inicial aqui dentro. Por quê? A renderização ela não foi feita aqui no client, ela foi feita no servidor previamente. Então a aplicação iniciou com esse conteúdo já carregado, tá? Então aqui a gente consegue entender aqueles pontos que eu comentei de melhor experiência do usuário, conteúdo sendo carregado mais rapidamente ali, tá? Beleza. E aí, voltando lá nos arquivos que a gente criou, deixa eu salvar aqui, acho que a gente tem alguma coisa. Então vai ter aqui um novo main, que é o main server, um app config server e o arquivo principal desse processo de server-side render, que é o server.ts, tá? Vou até me diminuir aqui. Esse arquivo, tá? Vamos pular isso aqui, vamos direto para essa partezinha aqui de baixo, depois eu vou voltar e vou explicar melhor. Aqui, ó, antes de tudo, eu vou ter aqui então, ó, um servidor Express aqui, Node Express, tá? Então a gente vai inicialmente fazer a configuração e tal, né? E aí no final aqui, ele vai rodar esse servidor pra gente. Então logo quando a aplicação inicia, esse servidor ele também já vai iniciar junto. E aí ele até coloca aqui, ó, né, um servidor Node, né, na porta aqui, default 4000, tá vendo? E é isso. E aí aqui em cima, ó, ele inicia o servidor Express, e aí ele vai iniciar esse cara aqui, o Common Engine, que basicamente vai ser o cara responsável aí
por renderizar o nosso conteúdo e disponibilizar ele para ser enviado para o cliente, tá? Então aqui embaixo, ó, eu tenho esse método get aqui, que ele vai estar escutando, ó, qualquer rota da nossa aplicação, tá vendo, ó? Então a rota raiz da nossa aplicação, a rota barra products, a rota barra users, todas as rotas nossas aqui configuradas no Angular, elas vão cair aqui nesse cara e o conteúdo vai ser o que? Renderizado com o auxílio desse objeto aqui, o CallMeDin, ele vai ser renderizado lá no servidor, tá? E aí aqui, o conteúdo que ele vai no final enviar para a gente, esse conteúdo, ó, é o conteúdo que está aqui dentro desse index.html, tá? Então se a gente vir aqui em cima, ó, ele definiu esse index.html aqui. O que é esse cara? Basicamente, ó, ele está concatenando, ó, esse server dist folder. O que é o server dist folder? É o caminho aqui dentro do nosso projeto, lá dentro da pasta dist, o arquivo server, tá? Então, para ficar melhor, o que a gente vai fazer para entender melhor isso aqui? A gente vai buildar esse projeto nosso. Então, eu vou dar um ngbuild, que a gente vai conseguir ver essas pastas aqui. Então, se eu der um ngbuild num projeto, ele vai ali criar a pastinha dist e vai colocar os arquivos compilados ali dentro, né? Os arquivos resultado ali do processo de build lá dentro, tá? E aí a gente vai entender melhor o que é isso aqui. Então deixa ele fazendo aqui. Tá dando um pouquinho, mas eu acho que logo ele faz. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Eu vou entrar em detalhes lá quando a gente for falar de pré-renderização. E aí eu vou comentar o que é isso aqui. Porque a gente olhando aqui, ó, a gente tem dois métodos que ambos estão escutando o quê? A mesma rota aqui, né? Que no caso são todas. Mas a gente vai entender melhor o que é isso aqui quando for falar de arquivos estáticos e pré-renderização, que é uma outra característica aqui desse processo de SSR. Que demora, cara. Opa, acho que agora foi. Show. Então vamos voltar aqui, tá? O que é esse index.html? Esse server fold dist aqui, ó, basicamente, ó, é o caminho, ó. Se a gente abrir a pasta dist, eu vou ter o quê? Uma pasta com o nome do projeto ali. Eu vou ter uma pasta, ó, server e outra browser, tá? Então esse server fold dist aqui, server dist folder, é o caminho para a pasta server. Que ele vai concatenar com o quê? Com esse index server HTML. Então aqui dentro do server eu vou ter um index server HTML. Que aqui é o que? É onde vai ficar o nosso HTML ali final, resultante dessa renderização no servidor. E essa renderização se dá exatamente aqui. Ele vai fazer o bootstrap lá, igual ele faz o projeto Angular padrão, ele faz lá pra gente. Aí ele vai fazer com as configurações do servidor. Então, ó, com as configurações do servidor. Então, se eu for ver aqui esse bootstrap aqui, ó, ele é o que? Ele é justamente, ó, esse bootstrap que está aqui, tá? E ele vai fazer o bootstrap da nossa aplicação com as configurações específicas para o servidor e, por fim, ele vai renderizar e vai enviar para o browser aqui esse HTML resultante, tá? Então, é isso que acontece, tá? E aí, beleza. Vamos lá. Então, vamos tentar ver um pouquinho mais na prática essas coisas todas aqui funcionando. Eu vou fechar tudo aqui. Eu trouxe aqui dentro, ó, desse projeto algumas coisinhas já prontas para a gente agilizar aqui, que é o que? Eu trouxe aqui um arquivo JSON que tem aqui um único parâmetro aqui, users, que é um array de usuários, tá vendo? Ó? Aí esse usuário aqui, ó, são aí uma galerinha do Star Wars, ó. Então eles vão ter um ID, nome e idade, tá? Porque a gente vai rodar aqui um servidor aí com JSON Server e a gente vai fazer um crudezinho ali, rápido, só para a gente ver isso funcionando aí com uma integração aí, uma requisição aí para um back-end, tá? Então eu coloquei esse cara, eu instalei aqui o JSON Server também, tá aqui, ó, JSON Server instalado, e eu criei um comando aqui, ó, para iniciar o JSON Server, tá? E a gente ficar escutando esse JSON, tá? Então eu vou até rodar ele aqui já, ó. npm run server. Ele vai rodar o JSON, aqui por padrão na porta 3000, e aí aqui, ó, se a gente for ver, eu consigo ver, tá vendo, ó,
Esse JSON aqui já está rodando com esse objeto users aqui pra gente, tá? Deixa eu fechar. Show. E aí, ó, o que eu fiz, tá? Eu criei aqui um modelzinho, que é o modelo que representa ali ó, o usuário, igual a gente viu lá, ID, name e age. Criei aqui um componente user, que é um componente aqui que está vazio. E esse componente aqui eu coloquei aqui no provider um user server, um service aqui, um user service, também está vazio, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um método aqui, um get users, e aí o componente user vai fazer a chamada para esse cara e vai exibir aqui na tela para gente, tá? E como eu mostrei, o componente user ele já vai estar aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui juntos. Então eu já até coloquei aqui né, a API URL, que é a nossa URL aqui do back-end. Vamos criar então aqui ó, um método ó, getUsers. Então esse método ó, ele vai retornar o que pra gente? Quando a gente vai fazer um get de usuários ali, ele vai retornar um observable. Isso observa vai ser o que? Um array de usuários, tá? Observable, ó, a IA que eu uso aqui deu até uma indicaçãozinha de o que fazer, ó. É isso basicamente, tá vendo? Aí eu só preciso o que, né? Injetar aqui o HTTP client, que não tem. Então vamos colocar aqui HTTP client, vamos chamar aqui o inject e vamos passar o HTTP client, tá? Aí vamos importar o que? Observable. Tá certo agora? Vamos importar aqui tudo que tem que importar. Show. Tá certo? É localhost barra users, beleza. Para o HTTP client funcionar, tá? A gente tem que importar aqui no nosso app config o provide HTTP client aqui, tá? Então a gente já tinha feito isso previamente. Show, o nosso serviço está funcionando. A gente vai fazer o que agora? A gente vai lá no user. Vamos criar aqui uma variável usuário aqui, ó. Um users. Vamos colocar isso dentro de um signal. Esse signal, como vai ser um array de usuários, ele vai vir vazio. E para a gente não ter nenhum problema, a gente vai tipar aqui. Então esse cara está esperando aqui um array de user. Vou importar o user aqui. Vou importar um signal. E aí, ó, vamos colocar aqui ó, um ng on init, ng on init. E aí, esse cara, ó, ele vai fazer o que? Vai fazer, ó, um get lá. Ele já deu pra mim, ó, tá vendo? Vai fazer um get lá no um get users, né? Vai chamar o método aqui do serviço. E aí vai setar esse valor aqui no meu signals. Então eu preciso só injetar o service aqui, ó. User service, tem que importar isso aqui. Show. Aí eu tenho que implementar aqui o init, né? O init. E a princípio é para estar funcionando. Então o nosso backend já está rodando. Vamos rodar aqui o Angular. E vamos lá. Deixa eu ver se a gente não errou nada aqui, né? Acho que não. O método tá certo. Beleza. Tá certo. Aí agora a gente só tem que fazer o quê? Exibir esses usuários aqui na tela. Então vamos fazer um negocinho bem rápido aqui, ó, bem simples, ó. Vamos colocar um for, né, que já vai exibir todos os usuários. Então vai ser um user dentro de users. Isso aqui é um sign, né? Então a gente tem que executar aqui o método. Vamos colocar um track aqui no user.id, que ele tem o ID lá. A gente pode fazer isso. Ah, ele até deu uma sugestão aqui pra gente, ó, tá vendo? Então vou colocar aqui, ó. Name e age. Então vamos ver se ele mostra lá na tela pra gente. Tá. Então deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Opa. E tá lá. Tá rodando, tá vendo? Vamos inspecionar aqui a página. Ó, diferente, ó. Tá até salvo aqui ainda o que a gente tinha visto, ó. O exemplo do SPA. Tá vendo que o conteúdo ele vinha vazio aqui, ó? Ele vem vazio, tá? Então aqui nesse primeiro exemplo, ó, ele vem vazio.
Vou até colocar aqui o que tá lá, ó. Dessa forma, para ficar mais fácil aí para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele vem vazio aqui o conteúdo. O JavaScript dinamicamente vai construir esse conteúdo pra gente e na sequência exibir ele pro browser. Só que agora, ó, eu já tenho um conteúdo, ó. Vou dar uma quebra de linha aqui, ó. Eu já tenho um conteúdo, tá vendo, ó? Aqui dentro, ó. Então não está vazio esse cara. O conteúdo já está todo aqui. Por quê? O conteúdo ele foi renderizado aqui no meu servidor dentro desse método aqui que a gente viu no arquivo server. Ele foi renderizado aqui dentro, enviado para o cliente e logo quando a aplicação iniciou, esse conteúdo, ó, já estava aqui pronto, tá? Que é esse conteúdo inicial, que é o que a gente está vendo, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, o conteúdo inicial. Show. Vamos ver uma outra coisa interessante. Então, se vocês forem ver, todo o conteúdo que retornou lá da minha API, ó, ele está aqui, ó, tá vendo, ó? Os usuários todos lá, tá vendo, ó? Estão todos aqui. Então, quer dizer que esse conteúdo, essa chamada HTTP, ela ocorreu no servidor, o HTML foi montado e enviado aqui para o browser. Então, se eu abrir aqui o meu inspecionar, e se eu vir aqui no network e atualizar minha aplicação, ó, tá vendo, ó, que o conteúdo tá aqui, a gente não viu nenhuma chamada HTTP aqui. Por quê? O processo aconteceu no client. Aconteceu no client e quando ele chegou aqui no browser, ele já estava pronto, tá? E se eu vier e desabilitar ali o processo de hidratação, porque isso acontece pelo processo de hidratação. Lembra que eu falei? O que é hidratação lá? O hydration. É o processo de pegar aqui, ó, o conteúdo renderizado, tá? Eu vou até colocar ele aqui também, ó, porque depois que renderiza aqui no servidor, ó, deixa eu até arrastar para cá. Depois que renderiza no servidor, esse conteúdo, ó, é gerado, renderiza, é gerado e aí depois que ele é o que? Enviado, tá? Aí depois que ele é enviado, fechou? Beleza. Então isso se dá pelo processo de hidratação, tá? A hydration é justamente isso, é fornecer esse conteúdo aqui. Então, se eu for lá no meu main config aqui, tá? No main config não, no app config e desabilitar esse cara, o que vai acontecer? Opa, tem que fazer isso. Deixa eu desabilitar aqui. Se eu desabilitar esse cara, ó, o que vai acontecer? Ó, aí sim, ó, a gente vai ver a requisição. Por quê? A requisição ela aconteceu no lado do servidor, porque a gente renderizou no servidor. E como eu desabilitei a hidratação, essa requisição aqui, esse conteúdo não foi disponibilizado aqui no client. Então o que ele fez? O client fez uma chamada de novo. Então a gente fez a chamada 2 vezes, tá? Então tomar cuidado que se a gente estiver utilizando isso, a gente tem que ver muito bem como é que vai ser feito esse processo, tá? Show. Então é isso, tá? Vamos voltar lá para ver se faltou alguma coisa aqui no que eu tinha marcado pra gente, tá? Quando não utilizar o hydration, tá? Algumas situações onde a gente tem uma manipulação direta dentro do DOM, por exemplo, utilizando outer HTML, inner HTML, isso aí é uma manipulação direta no DOM que a gente faz, tá? Algumas estruturas inválidas de HTML. Então, o que é uma estrutura inválida? Vamos supor que você tem um table, né? uma tag table, e essa tag table, por exemplo, ela não tem a tag tbody, tá? Isso aí configura um HTML inválido, tá? Essas situações aqui, quando a gente tem isso, tá? A gente pode ter alguns problemas aí de performance e a gente pode ter alguns problemas de performance com a hidratação, tá? Então, nesses casos aí, é recomendado que não se utilize, tá? Na verdade, é melhor você ver o problema, ver o que está acontecendo e, se for o caso, ajusta para você poder utilizar a hidratação sem nenhum problema, tá? E a gente também consegue desabilitar a hidratação se a gente quiser, tá? E a gente pode fazer isso utilizando uma diretiva, que é o LG Skip Hydration, tá? Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e utilizar esse cara aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó, no app component, no app template aqui, tá? Vamos pegar no app, é isso aí, no app, perdão. Se eu vier aqui e
chamar esse cara, ó. Uma vez que eu fiz isso, ó, o processo de adaptação vai ser desabilitado para o componente questão e todos os children, tá? Todos os componentes filhos aqui, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai desabilitar. Então vamos ver se isso aqui aconteceu aqui na prática. Deixa eu abrir aqui. Ó, não aconteceu, tá vendo? Ó? Ele não está trazendo nada aqui pra gente. Eu desabilitei aí o processo de datação, então consequentemente, deixa eu ver se não tem nenhum erro, só para desencargo de consciência. Não deu nenhum erro, tá? A gente pode fazer isso, tá? Então utilizar aí essa diretiva e ela vai desabilitar aí a hidratação pra gente. Então entender aí muito bem a situação, né? Cada caso aí e ver se faz sentido utilizar aí dessa estratégia, tá? Beleza, vamos voltar lá no conteúdo e tá. Quando não usar o hydration, falei quando não utilizar aí o server-side render, tá? Então, estou construindo uma aplicação agora, vai começar um projeto, faz sentido usar, tá? O que a gente tem que ver? Algumas situações aí, quando a gente tem, por exemplo, uma alta interatividade aqui no client, então o usuário está constantemente interagindo ali numa frequência muito alta e essas interações elas resultam ali em novas renderizações, atualizações de elemento. Isso aí acaba que, dependendo da situação, pode ser que a gente tenha o efeito inverso com o SSR. Então, ao invés de a gente ter ali uma melhora de performance, o conteúdo ali sendo disponibilizado muito mais rápido, a gente pode ter o efeito inverso, tá? Então, aplicativos aí com grande uso de recursos, ou você tem aí um componente inicial que você precisa fazer ali tem um processamento computacional muito grande, então acesso massivo a dados com montagem de gráficos, por exemplo, esse tipo de conteúdo é um pouco mais pesado. Pode ser que a gente não tenha os ganhos que a gente queria aí com o SSR, tá? Beleza. Outro exemplo que eu lembrei, redes sociais. Então a gente tem muito, por exemplo, like, comentário que está ali constantemente sendo atualizado. É uma situação que muitas vezes não faz sentido, tá? Elementos presentes apenas do cliente, tá? Que é isso, tá? Esse aqui é um cuidado que a gente tem que ter quando está trabalhando com o server-side render. Por quê, tá? Vamos ver na prática que é mais fácil. Vamos imaginar que eu estou aqui no meu component user e aí, por algum motivo, eu quero fazer o quê? Eu quero acessar, por exemplo, recuperar um token no local storage. Não é a melhor forma de se armazenar token local storage, mas muita gente faz. Vamos usar esse exemplo aqui que aqui fica mais fácil pra gente. E aí vamos supor que eu tenho aqui um Access Token, que eu vou recuperar previamente, eu vou passar aqui na minha chamada para autenticar, tá? O ideal é ter isso aí num intercept da vida, mas vamos fazer aqui para ficar mais fácil a gente entender o que é aquilo que eu quero trazer. Então esse cara aqui, ó, a princípio, ó, ele é vazio. Eu até acabei de ver que eu fugi da tela. Aí, voltei. Tá aqui, ó. Então é um string que tá vazio, tá? E aí logo no processo, logo no Nginx, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar, ó, vou colocar aqui, ó, const, vamos colocar aqui, ó, string, será que é assim que, deixa eu ver, string, acho que não é assim, acho que é string find token. E aí o que eu vou fazer? Local storage ponto get e aí eu vou pegar meu token, tá? Então vamos supor que ele tá lá com a chave access token, tá? Aqui não é get, é get item, né? Show. E aí, isso aqui ficou feio. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer um JSON ponto stringfied nesse cara. Vou transformar o conteúdo num string aqui. Geralmente é um string esse cara. Né? Acho que é assim que fala. Ó. É o string find. Vou deixar assim. E aí eu vou fazer o que? Aí eu vou fazer um parse aqui. Ó. Oh meu Deus. Aqui, ó. E esse cara vai ser o que? Um JSON.parser. E aí aqui eu vou colocar o meu
token, tá? Tá aí. Vamos fazer o quê? Vamos dar um console log e vamos imprimir esse cara aqui na tela. Lá no nosso console. Vamos imprimir esse cara aqui. Só que antes disso, vamos colocar um token qualquer aqui, ó. Só pra gente ver isso aqui, ó. Então, ó, já tem até um que eu tinha usado aqui, ó. Antes. Tá aqui, ó. Axis Token. Então, se eu voltar lá, salvar, vamos ver esse cara sendo imprimido aqui na tela, tá? Imprimiu. Beleza. Só que, se eu olhar o console aqui agora, eu vou ter um erro aqui, tá? Vamos subir lá em cima e entender o que aconteceu. Aqui, ó. Error. Erro de referência. Reference error. Local storage não está definido. Por que que isso aconteceu? Porque aqui, ó, a gente está vendo o quê? A gente está vendo, ó, erros aí que o nosso servidor tá, o quê? Jogando pra gente, tá? Então por que que deu esse erro? Porque no servidor não existe local storage, tá? Então ele tentou acessar aqui um item, um objeto que não existe dentro do servidor, tá? E aí para evitar esse erro, o que a gente pode fazer, tá? Uma forma, são duas. A primeira é utilizando um carinha que chama Platform ID, tá? Então esse cara, ele basicamente ele vai indicar pra gente se a renderização está acontecendo no browser ou no servidor. Então eu vou colocar esse cara aqui, ó, um public platform ID. E esse cara, ó, a gente consegue trazer, ó, injetando aqui, ó, esse carinha aqui, ó, platform ID do Angular Core, tá? Vamos imprimir isso aqui na tela para entender o que está acontecendo? Eu vou comentar esses caras aqui para aquele erro sumir. E vou dar um console no Platform ID para vocês verem. Beleza, tá aqui. Vamos salvar e vamos ver. Vamos ver primeiro aqui no servidor, tá? Pronto, ó. No servidor, ó, o que ele imprimiu pra gente, ó? Server, tá? Então, ao renderizar no servidor, o Platform ID ele vai ser server. E se eu for lá no client, ele vai ser o quê? Browser, tá? E aí a gente consegue o quê? Para essas manipulações de local storage, window, document, se precisar, tá? Entre outras aí, a gente pode ter esse problema aqui no servidor, tá? E aí a gente pode utilizar o quê? O Platform ID para determinar se eu estou dentro do browser para acessar recursos que estão exclusivamente do browser. Então eu posso vir aqui e fazer o quê? Eu poderia fazer o quê? Falar se Platform ID igual a browser, e aí eu vou lá e acesso os recursos exclusivos do browser. Mas a gente tem uma funçãozinha aqui, ó, que chama is. Não é is. Esqueci o nome dela. Deixa eu voltar aqui para ver se eu lembro. Espera aí. Tem um método aqui. Esqueci, não tem marcado. Vamos tentar lembrar aqui. Is é um server, não. Is server. Aqui, ó. É o is platform server. Então eu vou ter um is platform server que ele vai receber aqui, ó, um platform ID, tá vendo, ó? E aí eu vou passar o quê? Aí eu vou passar o platform ID aqui dentro. Então no que eu faço isso, ó, esse cara vai me retornar verdadeiro quando eu tô no server aqui e falso quando eu tô no browser. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero acessar recurso do browser quando eu estiver no browser. Aí eu posso usar um outro método que é o isPlatformBrowser. Então se eu estou no browser, aí sim, o que eu vou fazer? Aí sim, ó, eu vou acessar esse conteúdo, tá? Aí sim eu vou acessar esse conteúdo aqui, tá? Então, se eu fazer isso aqui, aquele erro que aconteceu aqui, ó, ele já vai sumir, tá? Deixa ele pensar aqui. Eu acho que não... Aí. Pronto. Vamos dar aqui um refresh. Refresh aqui na página. Imprimir o token. E aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aí, imprimiu o token, né? Ele não vai imprimir aqui, né, no browser, né? Não vai aparecer nada aqui porque eu só tô fazendo esse processo dentro do browser. Então, se eu estou no browser, e aí ele vai lá e faz o print pra gente. Tá vendo? E aí tem uma outra forma, tá? Que é mais interessante ainda, que é utilizando o quê? Os
métodos after next render. Eu acho que tem um outro método também, deixa eu ver se eu lembro dele aqui. Não lembro, mas eu posso deixar aí alguns comentários depois. Mas tem um método aqui, ó, que é o que? Que é o after next render. Então esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? A primeira renderização que acontece no servidor não vai executar o que eu passar aqui dentro, tá? Então a gente vai ter meio que uma garantia que o que estiver executando aqui dentro, ó, tá vendo, ó, só vai ser executado quando eu estiver dentro do client, tá? Lá no browser. Então eu posso vir fazer, ó, esse mesmo processo, ó, aqui dentro. E aí eu vou, tá certo. Eu vou remover isso aqui. Vocês vão ver que vai dar um erro aqui, mas a gente vai entender o porquê. Então se eu abrir aqui, ó, ele deu um erro pra mim. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui o browser. Aqui, ó, ele deu um erro. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele falou aqui, ó. O método ó, fNextRender ó, só pode ser usado dentro de contextos de injeção, tá? Então isso aqui teria que estar, por exemplo, num service ou no constructor, tá? Que também se encaixa aqui nessa categoria. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode remover toda essa lógica aqui, ó, pro constructor. Então a gente pode vir aqui, ó, no constructor da nossa classe aqui. Eu posso vir, ó, colocar esse cara, tá? E aí a gente vai remover o erro e aí o próximo aqui, tá? É o pré-render. Como é que funciona esse cara, tá? Vamos voltar lá no nosso arquivo server.ts. Ele deu um zoom bem grande aqui, deixa eu diminuir. Aqui no nosso arquivo server.ts, eu falei pra gente pular aqui essa etapa aqui inicial, mas aqui que a gente vai entender o que é esse pré-render, tá? Se a gente olhar aqui, lá no arquivo compilado, que eu mostrei para vocês, uma das pastas que tem aqui, ela é o que? Ela é a browser, tá? E aí dentro do browser, o que eu vou ter? Eu vou ter um HTML, tá? Então o que acontece? Pensando ali em otimizar ainda mais essa questão do conteúdo disponível, otimizar essa questão de mostrar esse conteúdo inicial, construir ali para a gente esse HTML, antes mesmo do processo de renderização aqui no servidor iniciar, tá? O Angular aqui, junto com esse servidor, ele vai fazer o que, tá? Ele vai verificar se dentro ó, dessa pasta browser dist folder a gente tem aqui o arquivo index.html, tá? E ele vai deixar isso aqui cacheado por até um ano aqui, tá? Eu não vou entrar nos detalhes dessas questões aqui de Express, mas o que acontece? Se existir aqui ó, um conteúdo já previamente cacheado dentro da pasta browser, tá? O que acontece? Ele vai ir pegar e já exibir esse conteúdo direto. Ele já está aqui pronto. A gente não vai precisar renderizar isso aqui no servidor, tá? Não renderizando no servidor, não vai ter o processo de hydration, então a gente vai otimizar ainda mais esse processo de exibir esse conteúdo inicial, tá? Então, galera, é isso. Tentei trazer um pouco mais a fundo o que é essa questão aí de server-side render aí, tá? Fechando aqui, resumindo, o maiores vantagens que a gente pode ter, tá? Então, melhor CEO, tá? E eu não mostrei isso aqui no vídeo, mas semana que vem eu vou tentar trazer um outro vídeo pra gente, que basicamente o que eu quero fazer? Eu quero construir junto com vocês aqui, ó, a página aqui do canal. Então o canal tá começando agora, eu quero construir uma página aqui do canal. E aí essa página a gente vai fazer com o Angular, a gente vai colocar o server-side render ali. E como é uma página do meu canal e eu quero que isso seja aí, de certa forma, muito fácil de ser encontrado, né, nos motores de busca, lá nas engines de busca, a gente vai aplicar ali algumas técnicas de SEO, tá? Então, eu não falei muito do SEO aqui, mas a gente vai conseguir, a gente vai fazer isso juntos no próximo vídeo. E o SEO é então ali uma melhoria que a gente consegue ter com server-side render aqui no Angular, tá? E o principal aí, né, um dos principais que eu comentei é toda essa questão de performance, tá? Performance, experiência de usuário, tá? Deixa eu voltar eu aqui.
Galera, é isso. Se inscreva aí no canal. Logo, logo aí a gente vai ter muito mais conteúdo. Tô começando aí com o canal agora. Não sei se todo mundo aí viu o último vídeo que eu coloquei. Vou deixar aí na descrição também para vocês darem uma olhada lá, tá? É isso e abraço.